Muito bem, vamos lá às dúvidas. Primeira dúvida que está aí no chat, se precisa ser no padrão ABNT. Precisar não precisa, mas quanto mais rápido vocês fizerem, melhor. E o modelo que está lá no conteúdo da disciplina já está no padrão ABNT. Então, se vocês pegaram aquele modelo, já está no padrão. E aí precisa colocar citação, indicações no padrão. Outra pergunta da Natália. Gostaria de saber se as seções dos capítulos devem possuir um parágrafo ou o parágrafo do capítulo em si já conta. Se vocês abrirem seções, precisa colocar 2 parágrafos para cada seção, né? Quanto mais vocês abrirem, mais precisa colocar. Pois não, pessoal, que mais? A quantidade de capítulos ou páginas, não, nenhum limite. Boa noite, professor Moser. Vocês abriram o modelo que está lá no Blackboard, no conteúdo da disciplina? E pela pergunta, eu não sei se vocês entenderam o que é para fazer, né? Resumo, sumário e 2 parágrafos para cada capítulo. Vocês estão preocupados com as páginas? Por quê? Não entendi a pergunta. Do trabalho total, a quantidade de páginas, aí pode ser que preocupe, se tiver muito, né? Lá em 100 páginas, opa, aí está na hora de concluir. Com 10 páginas não dá para fazer um trabalho, se vocês pegaram o modelo que está aqui, ou o manual do TCC, dá para perceber que só com o padrãozinho já dá umas 20 páginas. Então, é só rechear. Logo, quantas páginas daria? Umas 30. No máximo, umas 50 tá bom demais, já dá para fechar e entregar o trabalho. Outra dúvida? Ninguém mais tem dúvidas? A segunda parte, aí sim vocês colocam no padrão e mais 2 parágrafos. No total, vocês terão aí uns 4 ou 5 parágrafos com o TCC no padrão. E aí, quantos parágrafos mais falta para terminar? Mais uns 3 ou 4 para cada um que vocês fazem nas férias ou no próximo semestre e entrega. Fácil, não é? Sejamos honestos, não é difícil. Agora, se não fizer essa primeira parte, aí fica difícil. Aí fica difícil porque não sai do papel, fica no mundo das ideias e cada vez que você olha alguma coisa, fica com interesse de mudar. Então, cuidado com isso, não mude. Embora o esqueleto seja provisório, tente ficar no máximo do limite daquilo que você se propôs. E termine. Porque a parte mais legal de tudo é ficar estudando, pesquisando, mas você tem tempo para terminar. E se vocês têm tempo para terminar, não dá para ficar só lendo e imaginando, né? Tem que colocar no papel, tem que realizar. Então a segunda fase é colocar no padrão e colocar mais alguns parágrafos. É isso, nada mais. Na segunda fase, sim, é bom que tenha um orientador, porque senão começa a passar do padrão, né?
Então, na segunda fase, é bom que tenha um orientador. Neste momento, vocês já conseguem buscar um orientador com aquilo que vocês se limitaram a fazer, que é essa primeira fase. Fica muito mais fácil de conversar com o orientador depois que vocês já limitaram o tema para vocês mesmos. Agora, se vocês não têm o tema limitado, fica difícil conversar com alguém a respeito daquilo que você imagina ser importante. Então, essa primeira fase é importantíssima para essa caracterização e contextualização do seu trabalho. Valéria, está lá no Blackboard. A data é 14 de maio e dá para colocar, não é para entregar para o professor orientador. E tem professor perguntando para mim, o aluno está entregando para mim. Ele tem que entregar para que ele avalie, não é para ele postar. Está aqui, no Blackboard, na disciplina, onde vocês já sabem que tem lá Blackboard, tem a disciplina, não é verdade? E tem já as duas fases aqui, é só anexar o trabalho. E anexando, vai aparecer o percentual de plágio. E verifiquem se é plágio mesmo ou não. Só vocês saberão se realmente é plágio ou não. E quem vai avaliar, que são os professores, aí nós vamos avaliar em cima do percentual que ele diz e também se tem o padrão ou não tem da referência, da citação e assim vai. Se estiver tudo no padrão, não é plágio. Agora, se copiar a frase inteira, é. Jadson, boa noite. Alessandro, posso entregar pronto ou quase pronto nesse primeiro momento? Pode. Se já está pronto ou quase pronto, converse com o orientador já, Alexandro. Assim você já se livra desse problema logo nesse semestre. Só não dá para defender nesse semestre, porque não dá para lançar a nota. Então, a defesa obrigatoriamente tem que ser no semestre seguinte. Mais perguntas? Parabéns aí, Alexandre. E todo mundo está nessa fase já. Tem gente que já vem escrevendo há bom tempo. Pesquisando e pensando, eu sei que todos praticamente estão. Mas lembrando, esse é o momento de colocar no papel as ideias. Não deixe só no mundo das ideias, que aí fica difícil. Por isso, fazer esse esqueleto é o melhor caminho. Fernando entrou no curso agora, seja bem-vindo. Essa disciplina de TCC, ela é obrigatória, é um requisito do MEC, no curso de Direito é individual. E essa primeira fase é só seguir esse padrão aqui. Tem o modelo que está aqui. Tem uns vídeos e tem mais vídeos dentro das orientações. Tá? Então pegue o modelinho e só faça isso. Escreva o título, faz o resumo do seu trabalho, mesmo que vocês não tenham certeza, escrevam a ideia de onde você pretende começar até a conclusão. E separa essa ideia que está no resumo dentro dos capítulos que vocês colocarão no seu sumário, inclusive a conclusão. E para cada capítulo, abra lá depois cada capítulo e coloca 2 parágrafos. Resumindo o que seria que seria discutido dentro daquele capítulo, e o segundo fazendo a conexão com os artigos seguintes. É exatamente isso, Fernando. Só que fazer projeto
teria ainda uma outra etapa, né? Então, nossos professores, resolvemos tirar a ideia do projeto e já para realização. Porque senão, além do projeto, teria que fazer essa etapa aqui. Então já elimina uma, que é o projeto. Mas é isso mesmo, Fernando. Tá nesse caminho mesmo, tá certinho. Mais alguém? Não é difícil, mas tem que fazer. E se fizer, vocês perceberão que vai dar uma satisfação enorme de trabalho cumprido, ainda que momentaneamente. E também vai te facilitar para conversar com alguém. Karen, o resumo, posso arrumar, modificar, claro, é o seu trabalho que estará em constante desenvolvimento. Veja, o que será analisado não é o certo ou errado daquilo que você pensou. A ideia é fazer com que vocês coloquem no papel o pensamento. Obviamente que não vai colocar uma receita de bolo, né, pessoal? Ah, é para cumprir tabela, então vou fazer uma receita de bolo. Não é isso, né? Não é isso, não. Professor Moser, fica à vontade. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre é bom rever os meus alunos. Eu quero primeiro fazer uma ressalva muito importante. O prazer que é, foram poucas oportunidades que me ocorreu isso, viu, professor? De estar numa sala com dois Moser. Eu quero saudar aqui o meu xará. O nome dele é Guilherme Matheus Moser. Foram poucas as vezes. E por coincidência, as duas vezes que me ocorreu isso foi no módulo. Não sei se eu lembro, tínhamos um ex-aluno que me chamava Moser. Então, obrigado, professor. Meus queridos alunos, satisfação em revê-los. Infelizmente, não estou lecionando para vocês esse semestre, mas fica aqui a minha homenagem. Parabéns por estarem já fazendo esse trabalho. Eu resolvi pedir a palavra, professor, sobre o resumo. Karen, acho que o professor já falou certamente. Acho que o professor já deve ter falado alguma coisa sobre, mas pode ser que o seu resumo mude, pode ser que o seu título mude, pode ser que tudo mude no seu trabalho. Fique sossegada. Esse primeiro tempo é praticamente, como o professor falou, é para você colocar as ideias no papel e partir para um próximo passo. Então, se você ainda não tem, eu ouvi aí sobre os orientadores, mas é bom já ir começando a buscar os orientadores. A pessoa que vai, porque senão vai chegar no final lá, ele pede para mudar tudo, vai ficar. Então, adiantar esse processo, professor Matsuda, acho que também vale a pena, muito embora não seja essencial nesse momento, mas se você puder adiantar, até para não causar uma sobrecarga também no professor orientador. Eu acho que é uma dica aí para os alunos. Eu tenho recebido alguns e-mails, tenho respondido, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos, então fica assim, tudo no trabalho pode mudar, tudo, tudo. Os pesquisadores esses trabalhos que não são confiados como pesquisa, a gente entende que ele vai ter, chega uma hora que ele vai começando a tomar vida própria. Não sei se lhe ocorreu isso, professor, nos seus trabalhos também durante a sua vida acadêmica, mas já me aconteceu isso. Tá bom? Obrigado, professor Matsuda. Estou à disposição. Eu que agradeço, professor Moser. Então, assim, fiquem à vontade de procurar, mas não é o professor que vai fazer, hein? Então, se vocês não têm ideia do que fazer, é difícil de orientar alguém que não sabe o que fazer, né? Assim sendo, é muito mais fácil vocês limitarem dentro do seu pensamento, ainda que possa ser mudado, tudo pode ser mudado. Inclusive, se antes da banca fazer, não quero mais, tá bom, mas tem que avaliar, né, se vale a pena fazer isso ou não. Alguma questão a mais? Vamos ver aqui.
Fernando, como fazer para buscar um professor orientador? Tem um e-mail aqui embaixo, Fernando. Lá no Blackboard, no conteúdo da disciplina, tem uma pastinha com e-mail de todos os professores do curso. Não pode fazer sem orientador, Alexandro. Por isso, se o seu trabalho está pronto ou quase pronto na sua visão, é bom que procure alguém o mais rápido possível, porque senão vai dar nisso que o professor Moser comentou. Você vai constar alguém e ele pode ser que surgir alguma mudança ou alguns questionamentos. Então, quando você tiver a ideia do que fazer, aí consulte alguém para te orientar. Porque às vezes a sua ideia é muito aberta e na hora que começar a desenvolver, não vai terminar nunca, vai ficar muito aberto e não chega à conclusão. Vocês assistiram aquele videozinho que eu passei agora há pouco? Está aqui no conteúdo da disciplina também. Esse videozinho ele foi feito com base nos vários livros de orientação ao trabalho de curso ou iniciação científica. O padrão é o mesmo. E é o que funciona, pode ter certeza. Tá? E aí, o professor é aquele que vocês têm mais afinidade. Fernando, por exemplo, está chegando agora. Então, tem afinidade com os professores que lecionam para você neste momento. Né? Não conhece ninguém, aí fica um pouco mais difícil de buscar algum orientador, mas pode ser os que lecionam. E assim, o professor ele não está obrigado a orientar todos os alunos, né? Ele nem consegue orientar todos os alunos. Por isso, busquem aquele que você tem mais afinidade, vocês, né? Agora, qual é a afinidade? Cada um tem uma afinidade e pode ser diferente da do outro. Às vezes é em relação à disciplina, às vezes é em relação à forma de escrever, pensamento. É igual autor de livro, né? Por que, que uns gostam de um livro e não gostam do outro? Tem várias e várias questões. E se o professor orientador não está ajudando, nada impede de trocar também, né? Agora, não é o orientador que vai fazer, hein? Lembrando bem, quem tem que fazer é o aluno. Mais questões? Alexandro, no meu caso, eu gostaria que fosse o professor Moser. Professor Moser, já aqui, ó, tem um convite para o senhor. Fique à vontade em aceitar ou não. Não sei quantos alunos. Uma enorme satisfação, professor. Já vou colocar meu e-mail aqui para facilitar. Obrigado, viu, Alex? É uma satisfação. Já manda e-mail com o que você produziu já. Isso, então, essa é uma importante dica. Quando vocês forem mandar e-mail para o professor orientador, ou convidando, ou sugerindo que ele te orientasse, já envie pronto, ainda que num rascunho ou de uma forma bem curta, essa ideia da primeira fase aqui, dessa primeira parte. E se já está pronto, faça o protocolo também, né? Ainda que esteja procurando o orientador, ainda que o orientador não tenha sido definido por vocês e nem aceito do lado do professor. Ok? Então, quando vocês mandarem e-mail para alguém, algum orientador, já diga o que vocês pretendem escrever, qual é o título, faz um breve resumo e quais seriam os capítulos, indicando quais bibliografias, qual é o texto que você vai pesquisar, e fica muito mais fácil para o professor verificar se está no âmbito de interesse dele e às vezes nem está
na área de pesquisa dele, mas ele que vai querer orientar, né? Então, quem é que pode ser orientador? Qualquer professor. Não precisa ser mestre? Não. Precisa ser doutor? Também não. Né? Qualquer professor, ele está disponível a orientar. E, conforme o vídeo também, não precisa fazer nada grande, né? O trabalho de curso, o aluno precisa demonstrar que, a partir de um problema, né, todo o trabalho científico, ele busca resolver um problema, então, o problema que vocês definiram não precisa ser muito grande, porque não é uma tese de doutorado e nem uma dissertação de mestrado. Então, se não é tese de doutorado, não precisa ser nada novo. Primeiro ponto, talvez, aí a ser discutido. Ah, mas muito já se falou sobre isso. Não tem problema, o seu trabalho é de conclusão de curso, não é tese de doutorado. E não é mestrado também. Então, a problematização que você trará para o seu trabalho tem que ser limitada naquilo que vocês pretendem escrever nesse tempo, né? Ah, eu vou escrever nas férias inteiras, não tem problema. Eu escrevi o meu mestrado em 15 dias ininterruptos, mas eu pesquisei mais de 5 anos. Eu fui guardando material mais de 5 anos. Só que durante 6 meses eu tentei escrever todo final de semana e não deu certo, hein? Aí eu sentei 15 dias ininterruptos e eu terminei. Eu fui fazer isso no doutorado, não deu certo. Ler e depois escrever, não deu certo. Aí eu tive que seguir esse padrão que eu estou mostrando para vocês, que não é minha ideia. Eu disse para vocês que isso vem dos livros de orientação ao trabalho de curso. Tem um professor que o texto é fácil encontrar na internet, e ele também fala exatamente sobre isso. E é um texto antigo já. Então funciona. Agora, se ficar só no projeto, teria que pedir para que vocês fizessem esse trabalho. E aí então teria 3 ou 4 etapas. Eu acho que daria muito mais trabalho e pouco retorno. Então, temos 2 fases apenas. E já vamos direto para a mão na massa. E antes, por experiência nossa, como os professores também, os alunos chegavam com uma ideia muito vaga e até eles alinharem a ideia demorava muito para colocar no papel. Com essa fase já pré-determinada e o que escrever, fica muito mais dinâmico e muito mais prático. E dá uma satisfação muito maior para quem escreve também. Obrigado, professor Mozart. Boa aula. Agradeço aqui a oportunidade que dispôs para falar com todos os alunos aqui. 25790471, quem será? Seja bem-vindo. PUC Minas, que bacana, seja bem-vindo. Meu doutorado é na PUC São Paulo, então o padrão é o mesmo, fiquem tranquilos. Aparecido, seja bem-vindo, Aparecido. Então, o trabalho científico, não sei se vocês já participaram de iniciação científica lá na PUC, aqui também tem. Inclusive, fica um convite para vocês. Se vocês fizerem a iniciação científica que está aberto lá no site e concluírem no semestre que vem, não precisa apresentar o TCC nem fazer o TCC, porque fez um trabalho de iniciação científica. Então, inscrevam-se, para quem quiser, né? É óbvio. Inscrevam-se lá na iniciação científica, está aberto no site da faculdade. Quem já tem desconto ou bolsa, essas coisas,
não consegue novo desconto, mas entra como voluntário. E a vantagem de fazer a iniciação científica é que para o currículo é muito bom. É uma vantagem aí para quem gosta da vida acadêmica, eu acho que é bem bacana. E, por outro lado, também não precisa mais fazer o trabalho de curso, não será dispensado, né? Eles terá apenas aí a nota refletida na segunda fase. E se for aprovado na iniciação científica neste semestre, aí também eu dispenso desta primeira fase, porque já estará em orientação. Então, de repente, pode ser uma boa. Entrem no site e veja lá. Já que tem que fazer um trabalho científico, né, eu acho que é legal. Por exemplo, a Kathleen fez vários, né? Fez vários, participou aí de congresso, tem, deixa eu ver aqui, deve ter mais algum aluno aqui também presente que participou de congresso semestre passado, 3 alunos das turmas de vocês participaram de congresso internacional. O congresso internacional não vai servir nem para a primeira fase nem para a segunda, mas a iniciação científica vai servir. Se defender no semestre que vem, que é o semestre, se defender não, né? Se terminar a iniciação científica no semestre que vem, que é o período da apresentação do TCC. Tem que coincidir. Se não conseguir terminar a iniciação científica, aí fica devendo TCC, também pode ser um risco, né? Mas quem é dedicado dá para terminar. E o padrão é igualzinho. A diferença entre uma monografia e o artigo é a formatação. Porque se vocês pegarem um artigo de 10 páginas e colocar num padrão da monografia, ele vai por umas 40 páginas, mais ou menos. Então, a página de um artigo, de um texto que vocês veem aí bem escrito com 20, se colocasse ele num padrão da monografia, daria umas quase 100 páginas. Ou laudas, né, falando aqui em trabalho científico. Aparecido conseguiu entrar desde o início da nossa fala aqui? Alguma dúvida para quem está chegando agora? Por favor, todos olhem lá no Blackboard, no conteúdo da disciplina. Tem o vídeo, tem as orientações. Das orientações, tem 3 lives aqui que já fizemos nos semestres anteriores para explicar. Cada professor deu a sua visão do que entendia. No manual do TCC tem lá algumas regras, tem as listas das ABNT que vocês devem seguir para cada atividade que fará. Tem um modelo da primeira fase do TCC. E tem inclusive o manual. Tá mastigadinho, a pessoa só precisa rechear. E para entregar tem que clicar aqui e inserir o arquivo. Tem 2 fases, né? Então na primeira vocês abram o capítulo, escrevam 2 parágrafos e na segunda fase aí sim mais 2 ou 3 parágrafos cada capítulo, e o ideal é que tenha um orientador nesse momento, porque assim vocês conseguem usar as férias, se for o caso, ou terminar no semestre que vem. E quanto mais rápido terminar, melhor, porque normalmente segundo semestre é uma correria, né? Tem aí as festas de finais de ano, tem um movimento geral na cidade, então é apertado para todos. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem defender, melhor. E se fizer isso com cuidado mínimo necessário, vocês têm o trabalho pronto e dá para defender já em agosto, setembro do semestre que vem. E já se livra. Se alguém for para a iniciação científica, da mesma forma, também dá.
Só que para fazer iniciação científica tem que apresentar um projetinho, que é mais ou menos esse formato como o Fernando comentou no chat. Vamos ver aqui, Juliana. Qual seria a data de entrega do artigo no caso? Do artigo da iniciação científica? Não tem data, vai depender do seu projeto, Juliana. Da iniciação científica, né? Imagino que seja essa a pergunta. Depende do seu projeto. E quem analisa o projeto da iniciação científica é um comitê. Eu não faço parte desse comitê. Eu acho que não tem ninguém do direito que faz parte do comitê, mas então siga o padrãozinho, assim, à risca do que tiver lá no manual, né, porque é pré-requisito. Assim como qualquer outro projeto que vocês façam de iniciação científica, inclusive daqueles que têm bolsa, não sei se vocês assistiram no semestre passado, era uma live do, não é ministro, bom, é de alguém do governo que está lá, foi em parceria com a UDF, né, a apresentação, e o responsável disse exatamente isso. Siga o padrão, siga o edital, porque várias pessoas são desclassificadas porque esqueceu alguma coisa do edital. E eram coisas simples. Então, para ter o projeto aprovado da iniciação científica, siga o padrão, no mínimo. E aí, coloquem os prazos que vocês entenderem melhor. Depois que vocês fizerem a inscrição e os aprovados, eu recebo a informação de quem são os alunos. Tá? E quem for para a iniciação científica, já escolha o orientador, já peça ajuda para o orientador. E vai com essa ideia mesmo aqui da primeira fase do TCC, né? Já pega essa ideia, já faz um rascunho rápido, conversa com o orientador. A ideia é sempre a mesma, é um trabalho científico da mesma forma. A diferença é que lá na iniciação científica tem padrão para fazer e aqui não tem. Né? Se fizerem na ABNT, melhor, porque depois vocês terão que colocar na ABNT de qualquer forma. E o manualzinho que está aqui dentro já está no padrão da ABNT. Eu que agradeço, Juliana. Estamos à disposição. Alguém mais? Alguma dúvida mais? Conseguiram abrir o modelo que está lá? Assim, eu acho que se vocês abrirem o modelo, embora o modelo não resolva muito, né? Está escrito resumo, resumo, resumo. Eu vou abrir aqui e colocar na tela. Assim, um momentinho só, Kathleen, que eu vou compartilhar aqui. Esse é o modelo que está lá no conteúdo. E aqui está o DF, porque veio lá de Brasília, né, do Grupo Cruzeiro do Sul da mesma forma. Resumo, como eu disse para vocês, resumo está escrito resumo, 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 mas pelo menos já está no padrão. Né? Se vocês pegarem esse padrão aqui, onde está seção, pode pôr capítulo. Né? Não precisa ter também essas várias subdivisões dos capítulos, não precisa fazer assim. Põe só capítulo 1, 2, 3, né? Não precisa quebrar tanto em subcapítulos, senão vai dar naquela pergunta, desculpa, não lembro de quem era, se para cada subseção ou subcapítulo precisa colocar um parágrafo. Precisa. Conclusão, referência, glossário, apêndice e índice não precisa. Então, seguindo esse padrão, é título, limitem o título da maior
abrangência possível, o inverso, né? Limitar ao máximo. Quanto mais limitado, melhor para escrever e também para defender, né? Porque senão cai muitas perguntas aí. E o trabalho de curso é responder uma pergunta que você se propôs a responder. Aí vem a introdução, seção primária que seria o capítulo. Então, lembrando, esses parágrafos já estão no padrão. A página está no padrão, a citação está no padrão. Então, aqui está no padrão a BNT e não tem conteúdo, só tem conteúdo para mostrar o padrão. Conclusão e referências. Deixa eu ver aqui comentários que tinha. Kathleen. Tudo passa por avaliadores e bancas. Ah, a Kathleen fez iniciação científica. Depois ainda apresente seu trabalho no CONIC. Pois é, pode ser que não dê tempo de apresentar o trabalho no CONIC. A gente nunca sabe, né, como é que vai ficar essa questão da pandemia, mas normalmente deu tempo. Para quem participou, por exemplo, do semestre passado, deu tempo de passar no CONIC, terminar. É legal porque fica registrado como iniciação científica, né? Vai para o currículo. E quem não tem nenhuma bolsa ainda ganha um valor aí. É sempre um incentivo, é sempre bem bacana. Eu acho que é legal. Quem quiser um desafio. Então, no CONIC tem os avaliadores, são vários lugares, os alunos também, é uma troca legal de conhecimento. É verdade, seria bem bacana se fosse presencial, aí seria mais legal, né? Mas, Bárbara, pode ser o mesmo TCC da iniciação científica? Será que é isso, Bárbara? Se for isso, sim, porque passando lá na iniciação científica e entregando o trabalho no próximo semestre, atribuiremos a nota no trabalho de curso. Ele não é uma dispensa, né? Não considerem-se como uma dispensa, mas sim como um trabalho realizado que vai refletir a nota lá no TCC2. Richelli, tem limite máximo? Não tem não, limite máxima depende de cada um, né? Então não tem limite. Tem pessoas que conseguem escrever pouco com muito conteúdo, tem pessoas que escrevem muito com muito conteúdo e tem pessoas que escrevem muito sem conteúdo. Então só não faça essa última parte, né? Fique à vontade para escrever com conteúdo e no limite da característica de cada um. Já foi a época de que os trabalhos tinham que ser extensos, com muitas laudas. Já foi o raciocínio nesse sentido. Então, mestrado do direito, por exemplo, tinha no mínimo 100 laudas a 400, 500. Tese de doutorado eram 3, 4 volumes. Caiu esse parâmetro. Agora está muito mais para a qualidade do que da quantidade. Não significa que antes não era cobrado qualidade, né? Mas a qualidade estava num outro nível de exigência. Kathleen, verdade, paciência, a situação, tudo seria melhor se fosse presencial. Fernando, o maior problema agora é tomar partida de um título. Por isso que resolvemos aqui, entre os professores, partir já para a produção do trabalho, porque senão o projeto já dá trabalho, né? Mas realizar dá trabalho, mas dá uma satisfação que vocês não imaginam. Bom, imaginam, né? Para quem já está nesse nível do curso, já passou por várias dificuldades e sabe que cada etapa vencida
é um momento de comemorar e com certeza, quando vocês fizerem um protocolo aqui até o dia 12, vai comemorar bastante. Então, pensem na sensação da alegria e da satisfação de fazer o protocolo e comece já. Ideias vocês têm bastante. Pode até começar com uma ideia aberta. Conforme vocês forem fazendo o resumo, escrevam aqui, por exemplo, parte histórica, de onde você quer começar, até onde você pretende chegar, e no meio do caminho, coloquem aí o problema que você imagina. Não precisa escrever problematização, não precisa escrever, mas alguma coisa lhe chamou a atenção e por isso você está escrevendo. Esse é o miolo do trabalho. E depois, o título pode ser a última coisa a ser escrita. O título pode mudar até o último momento, porque o título ele tem que atrair o leitor para aquilo que ele encontrará dentro do seu texto. Então, o título, nesse momento, ele está muito mais para limitar a ideia do que propriamente a finalidade do título. Mas é importante, tem que começar, né? A apresentação será... Não sabemos ainda. Provavelmente será virtual, né? Do jeito que está indo. Já tem-se notícias mundo afora de que vem uma terceira onda lá fora. Então, no Brasil, nós estamos na segunda ainda. Esperamos que não tenha mais nenhuma onda da Covid, né? Mas não tem previsão. O que tem do MEC, desde o ano passado, é autorização para ficar desse modo até dezembro de 2021. E ainda, para os alunos que colam grau esse semestre, eles têm ENAD, ainda nós não sabemos nem se haverá ENAD ainda. Provavelmente sim, porque não tem nada contrário, né? Então, o pessoal que fez Enem, por exemplo, fez presencial. Tudo bem que teve uma parte também que fez à distância. Então, do ENAD, nós não, infelizmente não temos também nada a afirmar. Mas pelo calendário, esse ano, final de ano, que normalmente ocorre lá em meados de novembro, é a prova do ENAD do curso de Direito. E quem faria? Faria aqueles que se formam esse semestre ou no primeiro semestre do ano que vem. Não é o caso de vocês, né? Por isso que nós antecipamos o TCC, para que não encavalasse junto com os alunos que estão querendo prestar exame de ordem, ainda tem o ônus de prestar o ENAD, porque é a imposição do governo, se não fizer não cola grau, e ainda ter que fazer o TCC era muita carga para um semestre só, e por isso que nós antecipamos, e o TCC hoje está no 7º e 8º semestre. Rúbia, a Rúbia é uma das alunas que fez uma apresentação internacional também. Quando abrirá o edital da atividade complementar, é iniciação científica, né? Já está aberto, está no site já. Foi divulgado essa semana no site. Mais alguma pergunta? Então, eu não sei quem mais está aqui, que eu só estou vendo as mensagens, né? A Kathleen e a Rúbia participaram de iniciação científica. Já fizeram. Ah, não, a Rúbia não lembro se fez iniciação científica, mas a Kathleen sim, as duas fizeram. Aí tiveram participação em congressos internacionais, mas tem que fazer o TCC ainda. É normal, pessoal. Só se conseguir aí entrar nesse edital, e tem que ser nesse, porque se entrar no edital do semestre que vem, não dá tempo de terminar. Então, quem quiser aproveitar tem que ser nesse semestre aqui.
não dá para ingressar no semestre que vem na iniciação científica e aproveitar como trabalho de curso. Ah, sim, pós-iniciação científica, aí, Rubia, parabéns. Juliana também, né? Já participou de iniciação científica, eu acho, não participou? Já abriu. Então, parabéns, o pessoal super interessado, já sabe como é que faz, né? Tá no site a iniciação científica. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Então, para não atrapalhar-nos para a aula, agradeço. Vou deixar esse nosso bate-papo aqui gravado, que da outra vez caiu a conexão, né? Esse fica gravado e precisando, já está lá o e-mail dos professores, que da outra vez eu disse que ia colocar, está aqui no finalzinho. Né? E sucesso a todos, parabéns por esse momento importante, quase no final do curso. Né? Agradeço e estamos à disposição. Muita saúde a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.